Olá, queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, quase finalizando o estudo do capítulo 16, analisaremos os versículos de 24 a 32. Vamos deixar o último versículo deste capítulo 33 para a nossa próxima conversa. Nos versículos que analisaremos hoje, Jesus explica sobre a força da oração e fala aos discípulos sem véus de alegoria a respeito de sua relação com Deus. Acompanhe conosco esse estudo. Então, a conversa está dentro daquele contexto da última ceia, antes da crucificação de Jesus em Jerusalém, e Jesus está ali com seus 12 discípulos. E o texto bíblico diz exatamente assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis sós. E me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Olha que passagem interessante, não é? Tem dois temas que queremos destacar: a oração e os esclarecimentos explícitos. Com relação à oração e esses esclarecimentos, vamos encontrar explicações boas com Carlos Torres Pastorino na sua coleção Sabedoria do Evangelho, especificamente no último volume, no 8º. Então, a primeira questão: os discípulos não haviam orado ainda em nome de Jesus. Essa afirmativa é muito interessante no texto. E o Pastorino nos explica que, efetivamente, eles não sentiram essa necessidade, uma vez que o Cristo se manifestava no meio deles na personalidade de Jesus. Então, não haviam ainda sentido necessidade de orar ao Pai em nome dele, uma vez que ele estava ali e fazia diretamente essa mediação. Segunda coisa, dentro dessa afirmativa, que pedir em nome de Jesus. O que significa pedir em nome de Jesus? Não é simplesmente usar uma fórmula ritualística. Ah, Senhor Deus, é em nome de Jesus é que eu peço. Não é a fórmula verbal. Na verdade, em nome de Jesus significa o entendimento de que nós precisamos nos identificar com a essência que Jesus significa. Jesus
era a personalidade transitória do Cristo. Então, nós estamos falando ainda daquele conceito. A individualidade imortal é o Cristo, é o Espírito. A personalidade transitória é Jesus. A personalidade transitória vai morrer na cruz. O que nós temos que nos identificar com a essência da individualidade imortal, que é o Cristo, o Espírito. E nós também somos espíritos. Nós estamos manifestando uma personalidade transitória. Então não adianta pedir em nome da personalidade transitória numa fórmula ritualística. O interessante é exatamente observar que a identificação do eu profundo, eu espírito, com o Cristo na sua essência, na essência do seu ensinamento, quando eu assimilo esse ensinamento e eu sintonizo essa individualidade que ela está presente em toda a energia que envolve a Terra, porque é o espírito responsável pelo planeta Terra. Então, quando tivermos essa identificação, no texto está assim: pedi e tomai, para que vossa alegria seja completa. Então, observa que pedi e recebereis, mas depois Jesus diz: pedi e tomai. Quando houver essa identificação, a manifestação desse desejo estará na sintonia da lei divina. Então, aquilo que for pedido está concedido, é só pegar. Então, é esse o ponto que a gente precisa destacar. A outra questão que a gente já destacou aqui: Cristo vai explicitar, através de Jesus, vai falar sem parábolas, falar abertamente e a respeito da sua relação com o Pai. E ele fala, o que ele fala abertamente para os discípulos? Ele fala: saí do Pai e vim ao mundo. Depois saio do mundo e volto ao Pai. Essa frase que está assim resumida, o que nós lemos no texto bíblico, é um resumo esquemático do ensino que efetivamente foi dado. Naquele momento, o Cristo, através da personalidade de Jesus, deu àqueles homens a certeza da reencarnação. Olha só, saí do Pai, eu já era alguém na plenitude da minha expressão como espírito. Eu saí dessa condição, encarnei, vesti a roupagem biológica. Agora eu desvisto essa roupagem biológica e retorno ao Pai. Ele explicitou, só que o texto bíblico só dá o resuminho. Então, o que nós precisamos entender é que é um ensino explícito da reencarnação que na sequência dos anos não foi compreendido, e isso ficou submerso para posteriores possibilidades da humanidade compreender. Então, Emmanuel, ele nos traz exames de versículos que estão neste trecho, e a interpretação de Emmanuel vai nos ajudar a confirmar essas explicações que Pastorino nos dá. O versículo 24, ele comenta num texto chamado Como Pedes, e no outro texto chamado Auxílio em Nós. Então, esse Como Pedes está no Caminho, Verdade e Vida, na lição 66. E Auxílio em Nós foi publicado no Reformador de setembro de 1964. No primeiro texto, diz que pedir em nome de Jesus significa aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, entregar-se-lhe de coração, para que nos seja concedido o necessário. Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade das suas rogativas. Quer dizer, está pedindo na periferia da personalidade para a satisfação de desejos egoísticos. Não é a essência profunda se manifestando. Então, esses desejos não são atendidos.
No segundo texto, explica que nós desejamos felicidade e auxílio quando oramos, mas Deus já nos concedeu a vontade para as decisões que devemos tomar no nosso caminho, para obter o que queremos. A providência divina nos propicia as condições, mas o trabalho é nosso, de dirigir toda a boa dádiva da vida para o bem. Então, Emmanuel confirma a interpretação de Pastorino, que a gente já mencionou aqui. O versículo 27, ele é comentado por Emmanuel no livro Pão Nosso, na lição 150. O título é o mesmo. Então, o versículo João 16, 27, pois o mesmo Pai vos ama. Emmanuel comenta assim: ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, à luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Veja que texto importante que Emmanuel nos traz. O querido mentor fala da interdependência que nos caracteriza. Deus nos fez para a inter-relação. Devemos valorizar a confiança e a cooperação, percebendo que todos somos necessários. Não há favoritismo no plano divino. Devemos ter a certeza do amparo dos mentores espirituais, mas precisamos seguir para o alto com os nossos próprios pés. A impressão que Pastorino diz que o texto bíblico não traduz tudo o que Jesus falou naquele momento está confirmado nas palavras de Emmanuel. Naturalmente, tudo que Jesus pôde dizer a eles naquele momento sem véus de alegoria está agora a todos nós aberto totalmente pelas bênçãos do Espiritismo, que é o Consolador prometido. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!